Shabbat Shalom mais uma vez a todos. Amém. Os senhores, senhoras, crianças, adolescentes. Alegramos. Eu sei que você que tem o Espírito de Deus já tem sentido a alegria dele nessa manhã. E nós vamos meditar na porção semanal. Os irmãos não estão vendo, mas o título desse pequeno estudo que nós vamos fazer, desse shiur, é a libertação do Egito. Porque eu considero que a libertação do Egito acontece total, a influência física do Egito sobre o povo de Israel se acaba na travessia do Mar Vermelho. A porção semanal, a Parashá, o estudo dessa semana, se encontra, como eu disse, em Shemot, no capítulo de número 13, a partir do verso 17, e essa é a porção de número 16. O texto que o irmão Domingos leu, que é o 17, a partir do 17 do 13, nós sabemos, amados, é difícil a gente aceitar que Deus está no controle de tudo. A gente quer dar uma ajudinha para Deus, muitas vezes, e acabamos nos precipitando por tentarmos ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele quer que nós façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte? Guardar os seus mandamentos, obedecer às suas ordens. Essa é a nossa parte. Mas nós queremos fazer além, muitas vezes, e queremos impor o nosso ponto de vista sobre certos assuntos e situações, os quais nós não poderíamos estarmos preocupados. E nós vamos ver aqui que isso aconteceu com Israel também. Isso acontece, principalmente quando não temos um relacionamento estreito com Deus. Porque além de nós estudarmos conhecimento, nós temos que levar uma vida de prática, de oração e santidade. Yeshua, uma das suas famosas frases que nós bem conhecemos, lá no Getsemane, ele diz para os discípulos: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a fraqueza da carne se manifesta quando? Nos momentos em que somos confrontados com novos desafios. E isso é ruim? Não. Deus vai nos provar. E as várias manifestações que a gente tem diante da dificuldade, seja muitas vezes, de manifestar ignorância, ou mesmo medo, ou se acovardar, todas essas manifestações fora da vontade de Deus demonstra o tamanho do nosso egoísmo, o tamanho do nosso eu. E nós Deus usa essas situações para mostrar para nós mesmos quem somos. De diversas formas, a gente tem que ter cuidado para não sermos manipulados pelo inimigo de nossa alma, porque muitas vezes a gente pensa que está certo no ponto de vista da gente e está prejudicando, vai prejudicar tanto a nós como os outros. Por isso, nós temos que ser sóbrios e
vigilantes, como disse o nosso Rav Kefa, né? O Rabino Kefa, apóstolo Pedro, que falou que o inimigo de nossa alma anda ao derredor bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Todos nós temos motivo de sobra de estarmos gratos ao Senhor. E nós que já somos maduros e temos entendimento, e sabemos que o que estamos passando, a grande maioria, 99,9%, são decorrentes das nossas escolhas erradas, e o que falta, 1% ali, é as provações, os testes diretos de Deus para moldar o nosso caráter. Né? Porque, na realidade, quem eu sou, só Deus sabe. Quem você é, só Deus sabe. Eu sei que a sua mulher pode viver 20 anos, 15 anos, 10 anos com você, você com ela, mas nós não conhecemos totalmente uns os outros. Só Deus sabe quem nós somos. E diante daquilo que nós somos perante os seus olhos, é que Ele vai trabalhar em nossas vidas, diretamente. Usando o quê? Usando não as coisas invisíveis e sobrenaturais, usando as coisas cotidianas do dia, para nos levar para o lugar da bênção. E quando o povo de Israel estava no Egito, debaixo do açoite de Faraó, esse era o dever deles, levantar todo dia e todo dia trabalhar. Mas quando eles saem, para eles sair do Egito, eles tiveram que primeiro crer em Moisés. A gente consegue entender, amado, e compreender a importância da liderança. Importância da liderança. Deus, em todas as épocas, precisou de usar um homem. E quando não tinha um homem, ele usou mulher, Débora, como juíza que julgou Israel e deu grandes vitórias a Israel. Então, quando falta, ele usa também, quando não tem nada para falar, ele usa jumento, que nem usou para Balaão. Mas Deus faz a sua vontade e não deixa as pessoas inocentes. E dá sempre um escape para cada um de nós, porque Ele é bom. Ele deixou a sua palavra, a revelação da sua pessoa, justamente porque ela é o salva-vida, é o resgate da alma do ser humano após a queda lá no Jardim do Éden. A maneira de encontrarmos com Deus, conhecer a vontade de Deus. E se quisermos voltar ao Gan Éden, é por meio da Torá e por meio do Mashiach Yeshua, que é a porta, como ele mesmo disse lá em Yohanan, capítulo número 10 e verso 9. Então, qual foi a parte do povo? Primeiro, crer no Moisés, que era o líder que o Eterno tinha levantado para a libertação daquele povo. Depois, crer em Arão, que era o seu braço direito, vamos usar esse termo, na missão. E depois, crerem que eles estavam ali em nome de Deus, que eles eram enviados de Deus. Por isso, toda vez que o povo murmurava de Moisés, eles ofendiam a Deus e Deus os punia por causa da sua transgressão contra o Eterno. Mas aí, a primeira mandamento, a primeira ordem direta de Deus para o povo é o quê? Que eles usassem o sangue do cordeiro, imolassem o cordeiro e tal. Isso foi um mandamento, que é um mandamento que é perpétuo, que subsiste até os nossos dias. Então, depois, eles saíam com alegria do Egito, né? Com a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, eles foram libertos e saíram com grande despojo, saíram armados, que nem diz aqui o texto, um exército pronto, saíram armados. Mas chega diante do primeiro desafio após a saída de Mêfis, lá, né, onde eles estavam. Então eles vão, e segundo os estudiosos, lá em Baal-Zephon, era o último dos deuses do Egito que precisava ser humilhado pelo Eterno. O Eterno se vinga de todos os seus inimigos, seja ele quem for. Seja ele um ignorante ou seja ele um sábio.
seja ele uma pessoa que tem conhecimento de Deus ou não tenha, se tornou inimigo de Deus. Quem é inimigo de Deus? Aquele que o despreza, que o rejeita. Odiar a Deus é não praticar os seus mandamentos. Todos aqueles que odeiam a Deus não praticam os seus mandamentos, e Deus se vingará. Não é essa a vontade de Deus. Até porque, se fosse, Deus não tinha enviado, por meio de grande sacrifício, criado por meio de Abraão, aberto essa porta de salvação, a qual nós temos hoje em dia. Além da Torá, que foi entregue lá no Monte Sinai, e do Mashiach, o qual foi enviado cumprindo a promessa para a redenção de todo o ser humano. Ele deu os discípulos, e nós temos a palavra, esse legado, essa bênção, que é as Escrituras Sagradas até o dia de hoje, prova que Deus não criou o homem para a perdição. O homem, o gênero humano, nada do que Deus criou sobre a face da terra foi para depois ele destruir. Nunca foi a intenção de Deus. Mas, como o mundo está entregue estava entregue a Adão e a nossa mãe Havá, Eva, estava sob a autoridade, quando eles pecaram, ele foi transferido. Que se você luta contra um inimigo e você perde, ele tem o direito de levar os despojos, pegar o que é seu e levá-lo como escravo. Foi isso que o inimigo em nossas almas fez com Adão. Tomou o que era dele. E foi justo. E ele diz isso para o próprio Yeshua. Eu sei que os irmãos se lembram lá no capítulo 4, na última tentação. Olha, se tu me adorar, eu te dou tudo isso. Mostrou a glória, o mundo, e a glória dos reinos do mundo, e disse, olha, se tu prostrado me adorar, tudo isso eu te dou, porque a mim foi entregue. Quem foi que entregou? Só pode ser Adão, porque Deus não entregou nada. Deus havia entregado a terra aos seres humanos. Do Senhor é o céu, mas a terra ele entregou, diz o salmista, aos filhos dos homens. Então, o que acontece sobre a terra é de nossa responsabilidade. Porque na cultura espiritual santa, dos santos de Israel, do povo santo, a missão daqueles que são justos, dos tzadikim, é transformar o mundo. Porque eles creem que essa é a missão, restaurar o mundo como ele era outrora. Devolver o reino a Deus, que é a missão do Mashiach Yeshua, e a gente sabe que em Apocalipse fala isso, o próprio apóstolo Paulo, na realidade, fala isso, que Yeshua vai, no final, ele vai devolver a glória que foi dada a ele, ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Quando ele tiver vencido o último inimigo, que é a morte, ele vai devolver o reino ao Pai. Então, queridos, todo esse plano, toda esse quebra-cabeça, essa engrenagem vem sendo montada ano após ano, milênio, século após século, com um único propósito: trazer o homem de volta. Ou melhor, trazer os que querem fazer techuvá de volta ao eterno. E nessa missão, nós somos responsáveis, eu e você individualmente, cada um de nós, somos responsáveis pela nossa aproximação de Deus. Nós não podemos levar ninguém a Deus, de maneira nenhuma. O máximo que nós podemos fazer é o melhor por nós mesmos. E fazendo o melhor por nós, no sentido de agradar a Deus, de guardar os seus mandamentos, nós já estamos ajudando todos aqueles que estão à nossa volta. Melhor que um sermão que eu dou aqui, um ensinamento, é a minha vida de tzadikim, de justo, de obediente. É a sua vida pessoal, como na vida conjugal, na vida familiar, nos negócios, na vizinhança. Tudo isso nós devemos observar, porque isso faz parte da vida de um justo.
E não estou aqui para apontar defeito de ninguém, porque isso não edifica a comunidade. Mas para que todos nós, de maneira geral, que buscamos o Olam Rabá, venhamos dar atenção para a nossa própria vida de obediência a Deus. Para que a nossa carreira não seja vã. Não seja vã. E nas nossas orações, por menores que sejam, mas que sejam sinceras diante de Deus. Para que Ele venha abrir os nossos olhos, para nós ver as nossas próprias falhas e erros, e assim nos consertar, a fim de que sejamos alvos das inúmeras bênçãos e possamos alcançar todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Israel, saindo do Egito, parando de frente a Baal-Sefom, acampando, como diz o texto que nosso irmão leu, o Eterno não o levou pelo caminho mais perto, e segundo alguns estudiosos, levava apenas 11 dias para que eles chegassem à terra prometida. Muito perto, porque passava pela terra dos filisteus e eles iam encarar a guerra. O povo não tinha costume de guerra. O povo havia passado 400 ou 200 e poucos anos, melhor dizendo, como escravo debaixo do jugo do faraó que não conhecia José. E esse povo não tinha altivez ou maturidade, capacidade, coragem para enfrentar a guerra, logo no início. E o Eterno, com a sua sabedoria que conhece o fim desde o princípio, o guiou de uma maneira, e para que o povo também não, havendo a guerra, desejasse voltar para o Egito. Deus, na sua sabedoria, sabe traçar o caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil para nós nos unir a Ele, depender dEle. Não é o caminho mais fácil segundo a nossa visão. Por isso, muitas vezes, nós estamos passando por cada aperto, cada situação. Alguém nos humilha, nos pisa, mas é daquilo que a gente está precisando. Daquilo que nós estamos precisando. Como nós, amados, somos como os nossos netos e filhos adolescentes diante de Deus. Sempre pensando que estamos certos. Eita! Pensamos que o pai, a gente quando era criança, é assim que a gente pensava. Que o pai estava errado, o pai chamava a atenção, aconselhava, e a gente pensava que ele estava errado, que ele não entendia o lado da gente e tal. Mas aí quando a gente amadurece, a gente vai olhar, rapaz, tá 99,9% vai estava certo, a mamãe estava certa. Assim somos nós diante de Deus. Talvez a gente vê uma coisa que parece tão extraordinário, é meio que uma criança. Parece que o nosso dia, parece que tudo para uma criança hoje é celular e internet. É o máximo, é o auge, é o top. Até se sente inferior porque o coleguinha tem e ele não tem. Está entendendo? Pensa que o pai não ama e tal, que é carrasco e ainda tem a ajuda dos outros. Assim somos nós. Nós somos crianças aos olhos de Deus, por mais sábios. É por isso que a sabedoria do homem é loucura. Amados, é por isso que aqueles que alcançarem o Olam Rabá, aqueles que vão ser havidos por dignos, como disse Yeshua, de estar em pé diante dele naquele grande dia, herdarão o reino. Porque o maior desafio desta vida é ser dependente de Deus. Não existe outra coisa mais difícil, mais delicada, que exige a renúncia. Como disse o nosso Mashiach Yeshua, aquele que quiser seguir após mim, Mateus 16, a partir, acho que do verso 24, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Nós amamos o palco, os aplausos, amamos ser carinhados,
E nós, como servos de Deus, temos que estar dispostos a renunciar a isso, porque qual é o exemplo maior, o modelo a ser seguido? Yeshua. Nós nunca preparamos o nosso coração para ser rejeitado, né? A gente não prepara o coração para ser rejeitado, para ser humilhado, para ser perseguido. Nós não preparamos o coração para apanhar. Continuamos, quem não prepara o coração para apanhar, para sofrer, está meio que um adolescente. Que só quer. Ele não se preocupa com o talão de energia, com a feira, com a conta para pagar, com a conta da internet, não se preocupa com o sapato, o tênis, não, com o caderno, estraga, risca, né? Não quer nem saber. Ele quer saber que tem, na hora que não tem, reclama. Assim somos nós. Não tivermos cuidado, vamos estar agindo na nossa vida como adolescentes. E aí o que acontece? Se o pai, nós que somos pai, que temos pouca sabedoria, muitas vezes ignoramos o ensinamento de Deus, procura fazer tudo para o filho, sem botar ele, sem estabelecer uma regra, sem dar por mérito. Você não vai fazer isso com uma criancinha, mas com um adolescente tem que ser mérito. Você vai ter isso se você fizer isso. Você vai alcançar isso se você fizer isso. A nossa vida é de metas, de regras. Começa as 10 regras lá, as 10 palavras lá no Monte Sinai. E dela deriva 613. Claro que nós, a 613 a gente não vai cumprir, nem Yeshua cumpriu, porque não cabia a ele cumprir todas. Mas existe ali regras que cabem a nós. E na medida que nós cumprimos, nós vamos adquirindo méritos. Muitas vezes a gente foi acostumado com a graça, que a graça cobre tudo, a graça, mas não é isso, porque se não fosse a graça fosse isso tudo, Yeshua não diria lá em Apocalipse que vai dar a cada um segundo a sua própria obra, cada um vai ser julgado. Não é só Yeshua não, é eterno também, ele está só repassando o que está na Torá. Então existe mérito, meritocracia. A meritocracia aqui não é porque é mais sábio, não é porque é o presidente da comunidade, não é, é pelo seu grau de elevação espiritual. Aquele próprio Yeshua diz, isso é difícil, né? Mas é o caminho da vitória. Aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. É por isso que muita gente não quer servir o Mashiach. Não quer servir a Deus, principalmente quando vira para o lado, o segmento de Yeshua, que Yeshua viveu e ensinou, que aí o camarada tem regra para comer, tem regra para dia para trabalhar, tem regra para as férias semanais, né? Além daquilo que a gente já sabia, tem mais. É descendo que se sobe. E o povo vai lidar com isso. A partir da travessia do Egito, Deus vai começar a testar. Deus nos tirou do Egito, amados? Sim ou não? Nos tirou do Egito. Nós estamos igual a Israel agora. Já atravessamos o mar porque descemos as águas. Porque o apóstolo Paulo disse que a travessia de Israel no Egito foi um tipo de batismo. Na realidade, o Egito fica para trás. O Egito material, o poder de Faraó fica para trás. São libertos da escravidão, do medo de Faraó. Mas só que o Egito ficou no coração de muita gente ainda.
Eles saíram do Egito, mas o Egito continuou neles. Esse é o problema. O que traz dificuldade no nosso relacionamento com Deus não é o sistema lá, não é a mulherada, a riqueza, as paixões, não, as coisas lá no sentido físico. É o que está dentro do coração da gente que causa problema. E quando o Egito quer ser batizado como Israel, o que acontece com ele? Se acaba. Destruição. O batismo não é para ímpio, para É para quem está disposto a seguir o Eterno, para quem está seguindo o Eterno. Então, queridos, nós temos que ter cuidado com o Egito que carregamos. O povo passou muito tempo ali. A maioria de nós aqui não nascemos num lar evangélico, seguindo os mandamentos, né? Nós nos envolvemos com os deuses do Egito, seja ele qual tipo de Deus for, mas a gente se envolveu, né? Uns mais, outros menos, um numa área, outro no outro. Tem que ter cuidado com esse, porque esse sentimento, esse mal enraizado, muitas vezes ainda está na vida de alguém, é que na hora de tomar posse da bênção, eles estavam na terra, não é verdade? Quando aqueles 10 que andavam com o Egito ainda no coração difamaram a Deus, porque eles não difamaram a terra, eles difamaram a Deus, eles descredibilizaram diante da congregação o Todo-Poderoso, foram amaldiçoados, condenados a vagar no deserto por 40 anos, até que o último batesse as botas, que nem a gente diz. Só 2 que tiraram o Egito do coração, que obedeciam a Moisés cegamente, que temiam a Deus. Esses não só tomaram posse da terra, mas viveram e desfrutaram das bênçãos do Senhor. O povo chega diante do mar. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele não só liberta o povo do Egito, mas ele coloca a proteção dele através da nuvem, né, da coluna de nuvem, da coluna de fogo. Deus faz separação, ele se opõe a Faraó quando Faraó... Claro, por que eu disse no início, é difícil entender que Deus está no controle, aceitar. Pôr no coração que Deus está no controle. Que o teu marido não vai fazer o que quer contigo, se tu for obedecer a Deus, que a tua mulher não vai fazer o que quer com você, se você se depender totalmente de Deus, que o inimigo não vai fazer o que quer com a sua família, se você depender totalmente de Deus, não vai mexer nos teus negócios, na tua saúde, que Deus vai prover, se você depender totalmente de Deus. É difícil acreditar nisso. E aí a gente dá aquela ajudinha, como Sara, né? Pegou a gazinha, ela não vai dar conta, vou dar uma ajudinha aqui, trazendo problema até os dias de hoje. Os maiores inimigos de Israel são os seus parentes, os filhos de Ismael, até os dias de hoje. Por causa da ajudinha, que ajuda a incredulidade. A incredulidade de Sara. É difícil acreditar, tudo é difícil acreditar. Quando se trata de Deus, amado, não existe facilidade. E a dificuldade maior é acreditar. A gente não tem que carregar uma cruz, se chicotear, que nem as pessoas fazem aí nas procissão dos ídolos, né? A gente não tem que andar de joelhos subindo na escada lá não sei das quantas. Não, a gente tem que crer e obedecer. Tem coisa que você não tem que fazer nada, só tem que crer. A promessa de um filho para Abraão, para Sara, eles podiam só crer. Nada mais. Mas aí o tempo vai passando, porque Deus quer que... existe a prova do tempo na nossa vida com Deus, para provar a nossa humildade.
E aí Sara vai dar aquela ajudinha. Aí quando a serva que era comandada por ela, que fazia tudo que ela mandava sem reclamar, quando engravidou, desprezou ela. Se sentiu melhor, se sentiu superior. Se sentiu melhor que ela. Então, ela foi reclamar com o marido, né? Sendo que ela que tinha causado o problema. Aí o marido devolve a responsabilidade para ela. Olha, a serva é tua, faz dela o que tu achar melhor. Por causa que era semente de Abraão, Deus teve que preservar e dar uma promessa para eles também. E eu sei que existe salvação entre eles, né, entre os filhos de Ismael. Mas aconteceu isso por quê? Por causa da pressite, e a pressa é inimiga da perfeição. Isso não está na Bíblia, mas é um adágio correto. A paciência, como o apóstolo Paulo diz que a paciência não traz, né? A paciência gera experiência, experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Nós sabemos, aqui eu sei que todos nós maior aqui de idade, sabemos que nós devemos agir da maneira de Deus. E nós entendemos qual é a maneira de agir. Agora, na hora de fazer, amado, a história é outra. A história é outra. Israel, dia após dia, foi colocado diante deles um desafio. E o próprio Moisés diz que o Eterno os levou, nós vamos passar por esse texto ainda mais na frente em outras paraxotes, que o Eterno levou pelo deserto para experimentá-los, para testá-los, para saber o que estava na sua boca, nos seus corações. Queridos irmãos e irmãs, todos nós almejamos a terra prometida, todos nós queremos a terra prometida. Não existe bênção maior do que alcançar isso. Agora, Israel é um modelo, não só na bênção, mas na prova também para nós. Não só na prosperidade, como também na adversidade. Isso, em todas as áreas. Deus vai nos testar com os ídolos, Deus vai nos testar com falta de pão, Deus vai nos testar com falta de água, Deus vai nos testar na guerra contra os amalequitas. E quando Deus nos der a terra, a gente ainda vai ter que jogar fora os gigantes. Então, nós não, é por isso que Yeshua disse para a vigiar, a vigilância. Porque mesmo depois que tomamos posse da bênção, Yeshua lá em Apocalipse diz, guarda o que tens, né, para que ninguém tome a tua coroa. Se ele está instruindo a guardar o que temos, é porque tem alguém à espreita, né? Alguém querendo tomar aquilo que alcançamos com muito esforço. E a gente sabe que para a gente subir o degrau de uma escada, subir uma escada do primeiro degrau até o topo, a gente faz esforço. Mas para cair só basta se jogar. Para voltar a estaca zero é rápido demais. Você pode passar um ano subindo, mas para cair, cai em questão de minutos, de segundos. Por isso que a vigilância. E o inimigo vai tentar a gente em tudo, amado. Em tudo. E não existe super-homem e super-mulher. Existe uma vida de temor e vigilância, constante. Sabendo que nós não damos conta sozinhos, isolados, que precisamos de alguém para nos ajudar, aqui e acolá, pegar no cantinho da nossa cruz. E também não podemos cair, porque, mas existe tudo dos dois lados.
Eu não tenho que esperar só no meu irmão que sempre orou por mim, a minha irmã. Nada do problema, corro lá no irmão. Isso é bom, mas você tem que um dia deixar de vir atrás do irmão, não por birra, mas passar a fazer aquilo que você aprendeu com ele, com o outro. Assim a comunidade cresce. É multiplicando. Porque aquele filho mimado, que sempre tem o que quer, ele era bebê, é necessário, não tem jeito, ele tem que... Virou a criança, está no estágio de depender. Adolescente vai diminuindo as dependências. Jovem vai diminuindo. Quando ele vira adulto, ele tem que ser independente. Porque não ele se torna o quê? Um fardo, uma pedra de tropeço. Assim é a vida espiritual. Nós temos que nos tornar independentes. Na medida que nós nos tornamos independentes, o que a gente faz? Humanamente falando, secularmente falando, a gente cria a nossa própria família. Nós já vamos passar para os nossos aquilo que aprendemos com os nossos pais. É assim que a comunidade cresce, espiritualmente falando. Quando o crente espiritualmente atinge a sua maturidade, não é que ele vai se rebelar contra o pastor, contra o rabino e criar uma outra denominação. Isso é para rebelde. Ele vai passar a instruir, vai passar a ser um pescador, um ganhador de vidas, né? Ele pode até tomar conta de uma comunidade num certo lugar, mas como o filho obediente à filha, nunca esquece, nunca deixa de respeitar o pai, né? Sempre para ouvir os conselhos, as instruções, porque sabe que além de ser um mandamento de Deus, né, quando se trata de alguém que serve ao Senhor, uma mãe, um pai que são servos de Deus, é a obrigação e é bênção, né, para todos nós. Então, queridos, nós na caminhada devemos, Josué e Caleb, e eles, já pensou, amado, que coisa maravilhosa, em meio 600.000 homens, prontos para a guerra, homens adultos que saíram do Egito, 2 não foram contaminados, 2 realmente abandonaram o Egito espiritualmente. Dois. Esse não é o nosso caso, porque nós temos tudo que eles não tinham. Hoje nós temos. Eles não tinham o conhecimento que temos, o exemplo que temos da própria vida deles, porque nós temos, como disse acho que os Hebreus, não sei se era Shaul, que ele diz, olha, as escrituras, tudo que ficou escrito foi para o nosso testemunho, para que, olhando, em outras palavras, olhando para o testemunho dele, não venhamos cometer o mesmo. Pela paciência das escrituras, venhamos alcançar a vida. Carta dos Hebreus. Pois é. Não é porque nós não estamos no deserto, não é porque nós não estamos guiados por Moisés, que não vai acontecer o que aconteceu com Israel. Não. Até porque nós estamos na videira, ou na oliveira, na boa oliveira. Vamos fazer parte do mesmo processo? Sim. Estamos num país diferente, em um tempo diferente, em uma cultura diferente, mas é o mesmo Deus, com as mesmas leis, estatutos e regras. Bendito seja Ele para sempre. E queira Ele, na sua bondade, nos tratar como Ele tratou Israel no deserto. Isso é privilégio. Qual foi a nação que foi tratada assim? Qual foi a nação que comeu pão do céu? Qual foi a nação que bebeu água da rocha? Qual foi a nação que atravessou o mar vermelho a pé enxuto? Bendito seja o nome do Senhor. Amados, nós somos privilegiados. Não é para nós nos orgulhar e nos sentir melhor do que os outros, mas para isso nos dá um maior amor por Deus, um maior apego por Deus,
uma maior dedicação por Deus na conduta pessoal, no nosso caráter, e pedir para o Eterno que aquelas áreas obscuras que ainda existem na nossa vida, Ele venha iluminar pela revelação da sua palavra, que é bendita e santa. Para que nós não sejamos só parladores de belas palavras, mas vivedores dos mandamentos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A coluna de nuvem estava ali. Deus tira. Deus é comprometido com o seu povo. A gente não está servindo a Deus simplesmente porque nós um dia caímos da cama, batemos a cabeça e levantamos. Hoje quero ser crente, quero servir a Deus. Mesmo que foi naquele sentido, mas Deus usou isso para nos trazer para cá. Eu agradeço a Deus pelos 15 anos, 20 anos que eu passei com a visão católica. Mas pelo menos me preservou a vida. Bendito seja o nome do Eterno. Impediu de eu virar um viciado, um criminoso. De eu ter tirado a vida de alguém, ou alguém ter tirado a minha vida. De eu ter morrido embriagado, dirigindo um carro, uma moto. Ter me envolvido numa briga de bar, e alguém ter cefado a minha vida, ou ter tirado a vida de alguém. Me trouxe até Yeshua, o Mashiach. Comecei por Jesus, mas quero findar a carreira com o Mashiach Yeshua e com a Torá do Eterno, como Eterno no meu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, não ignoramos tudo, porque Deus, na sua misericórdia, mesmo lá com Edom no controle, mas Ele nos trouxe, aleluia, para Jerusalém, para Israel. Então Deus está no controle da situação. Ele tira o povo do Egito, Ele provê o meio do povo andar tanto de dia como de noite. Porque no deserto, quando é dia, 50 graus. Quando é noite, é 0 grau. Como é que a pessoa vai aguentar? Então Deus providencia um aquecedor para a noite, iluminação gratuita, e de dia ar-condicionado e sombra. Bendito seja o nome do Senhor. E quando o Eterno decide, porque é o Eterno, né, amado? Por que eu vou repetir de novo? Deus está no controle. Ele vai e endurece o coração de Faraó. Aí Faraó cai em si. Mas que coisa a gente fez deixar o povo de Israel ir? E agora quem é que vai queimar os nossos tijolos, vai construir as pirâmides, vai construir as cidades? Aí eles decidem preparar o exército e sair com 600 mil carruagens ao encontro deles. Para capturar novamente. A intenção não era matar, não. Capturar, com certeza, capturar, trazer de volta por causa da mão de obra. O Egito inflacionou naquele tempo, o negócio foi feio. O PIB do Egito caiu lá para baixo. Por quê? Destruído pelas pragas. Colheita destruída, animais, criação destruída, prédio destruído por causa da chuva de granizo. Até as folhas das árvores, onde, com exceção de onde Israel estava, foi lambido pelos gafanhotos. Então foi uma crise, está entendendo? Daquelas terríveis. E para acabar, a cereja do bolo que Deus colocou foi a morte dos primogênitos. O pessoal estava todo desanimado, todo mundo de luto. Para baixo. Os deuses tudo humilhado, onde eles tinham a confiança, colocavam a confiança deles, todos eles foram destruídos, humilhados. Deus se colocou diante dos olhos dele, no lugar que é dele, o Todo-Poderoso, que manda no reino dos homens, bendito seja o nome dele para sempre.
Então, o Egito estava nessa condição. Então, trazer os escravos de volta para eles reconstruir, plantar o que o Deus deles tinha destruído, seria uma coisa bastante boa para a recuperação da economia e da autoestima, tanto do faraó como dos egípcios. E Deus, que conhece o coração, ele fere, ele sara, ele mata, ele dá vida, ele cria a luz e as trevas, ele forma o bem e o mal. E ele diz por meio do profeta Isaías: farei toda a minha vontade, e ninguém pode escapar da minha mão. E é um adágio no mundo, né? Se você não pode com o seu inimigo, una-se com ele. Deus não é nosso inimigo. Nunca foi. Porque se ele quisesse, ele tinha destruído o mundo assim. Mas ele é nosso amigo, melhor que isso, ele é nosso Pai. Ele nos criou para sermos felizes e vivermos em plena comunhão com ele. Esse é que está no nosso DNA. Nosso DNA está gravado. Até existe, não sei se vocês já viram um vídeo que no DNA humano tem as 5 letras. Uma repetição de sequencial, como Yud, Rei, Vav, Rei, as 4 letras. É 4 letras do hebraico, né? É as 4 letras. Pois é. Uma sequência no DNA. Pula, mas na frente está a mesma sequência. Lá na frente é a mesma sequência. E os estudiosos alegam que ali é a marca de Deus. E eu acredito que nós temos a marca de Deus na nossa vida. Por isso, quando o ser humano não encontra Deus, ele vai encontrar algum Deus para servir, porque ele é carente disso. Precisa servir. Foi criado para isso. E nós, para podermos treinar o nosso coração, Deus nos convida a servir uns aos outros. É impossível a gente servir a Deus se a gente não consegue servir uns aos outros. Servir uns aos outros tipo um coração. Não por obrigação. Mas nessa vida, aquilo que é bom, o que é bom, seja um hábito alimentar bom, um hábito conjugal, um hábito familiar, um hábito administrativo, a maneira que você lida com o seu trabalho, aquilo que constrói, que dá fruto, que prospera, exige um sacrifício. E a gente começa fazendo, não gostando. Mas depois você aprende, porque o ser humano, ele aprende. Amar a Deus, servir a Deus, se aprende. Amar a pessoa que está ao nosso lado, a mulher, o marido, o papai, mamãe, se aprende quando se dedica. Como a gente aprende a ler. Agora, o mal não, parece que o mal já vem de dentro. Porque a primeira coisa que as crianças aprendem, uma das primeiras, de primeiro era chamar papai e mamãe, mas hoje não, é dizer não. Ou mesmo que não seja a primeira, mas é o que mais sai da boca das crianças. Até dos bebezinhos, quando começa a aprender a falar, é não. Já dando a negativa, querendo impor. Aquilo ali é o ego da criança se manifestando. E criança é manipuladora. A astúcia vem desde a meninice, desde a infância. Muitas vezes a gente se deixa enganar. Não, criança tem que obedecer regra. Porque se ele não obedecer regra agora, ele vai sofrer muito, porque quando ele chegar no colégio, ele vai pensar que o professor que tem que obedecer ele. Quando ele tiver se ele tiver uma empresa, ele vai querer humilhar, vai entrar em processo, vai ter que gastar dinheiro. Quando ele for para a festa, ele vai querer ser o bom da boca, vai apanhar, ou vai bater, vai para a cadeia, ou vai para a pedra. Então, colocar o limite agora vai poupar a mãe e o pai de sofrer e ele, o indivíduo, de sofrer. É por isso que Deus é tão bom que ele pôs as regras. Não é? A regra é para a gente
não se destruir, não se acabar, e ter a comunhão com Ele, a liberdade com Ele. Bem, queridos, Deus endurece o coração de Faraó, o Faraó vai atrás do povo. Deus leva o povo e coloca o povo num estreito. Quando o Faraó vê isso, caíram. Pronto. Não tem saída. O mar de um lado, as montanhas do outro lado, de um lado e do outro, só o bequim, né? Quem já viu a foto lá da região sabe que é só tem uma trilha entre as montanhas que vai desaguar na praia do mar lá. Não tinha para onde ir mesmo, não. Faraó, quando Deus age no coração da gente, por misericórdia, para o nosso bem, todo lado que a gente olha, a gente vê porta aberta. Mas quando Deus é nosso adversário, que a gente coloca ele como adversário, como Faraó, aí, meu amado, você olha para todo lado, você pensa que as portas estão abertas, mas todas estão fechadas. Tudo está fechado. Ele pensou que estava aberto, que Israel tinha caído na armadilha e que ele ia ali fazer o que ele queria. Mas, na realidade, ele estava indo para a sua destruição. Lute contra o mundo. Um ser humano pode vencer o mundo todo. É mais fácil ele vencer o mundo todo do que vencer a Deus. Um round contra Deus. Não há condição. Então ele vai. O povo ainda com temor, com certeza ainda sentia a chicotada, né, dos feitores, ainda ouvia nos ouvidos o grito dos carrascos, daqueles que os oprimia. Ao olhar para trás, ver o exército de Faraó, pronto, caíram no desespero. E segundo os rabinos, havia 4 tipos de pessoas lá. 4 tipos de pessoas ali, né? Porque são 4 manifestações naturais que o ser humano tem. Não só os egípcios, ou não só os israelitas e as demais nações que ali estavam com ele. Porque diante de uma adversidade, o irmão Domingo reage de um jeito, eu reajo do outro, a irmã de outro, o irmão de outro. A gente dificilmente vamos reagir diante de uma situação. Muitas vezes a gente olha para uma coisa só. Eu já vi uma vez uma foto num celular que tinha a foto de um sapato. Aí o menino trouxe, que cor é isso? Eu falei a cor. Aí o outro olhou, não, é a cor fulano de tal. Como é que é o ser humano? Tudo olhando para a mesma foto, mas um vinha de uma cor e outro vinha do outro. Então, essa é a questão. Você olha para uma certa situação, você consegue entender ela de um jeito. O outro analisa e já consegue ver de outro jeito. Né? E segundo os estudiosos lá, os rabanim, a medida, não no sentido de olhar, mas estou usando só o exemplo, para parafrasear aqui, diante da adversidade como a gente age, vai depender do quão carnal a gente é. Lá diante desse acontecimento, uns queriam lutar contra. Eles iam morrer, mas iam morrer na briga, cair atirando, que nem diz o outro. Outros queriam se suicidar. Vamos pular no mar. Não tem mesmo, vamos morrer de qualquer jeito, vamos pular no mar, vamos morrer pela espada. Outros queriam voltar para o Egito. Vamos nos entregar pacificamente. A gente volta para o Egito, a gente já estava lá mesmo. E outros queriam orar, clamar, dialogar. E nenhum deles estava certo. Por que não estava certo? Por causa daquilo que Deus tinha dito. Deus tinha dito, Moisés, quando viu, Moisés falou com Deus. O que foi que Deus disse? Olha,
disse para o povo não temer. Eles não temam. Diz para o povo que esse pessoal, aqueles egípcios que ele está vendo aí, nunca mais eles vão ver. Diz para o povo que o Eterno pelejará por eles. E diz para eles se calarem. Por isso. E o povo estava... Um negócio, amado, na hora da adversidade, do confronto. Aqueles 5 segundos, parece que tem, né, que o camarada tem que aguentar ali 30 segundos, segundo os psicólogos, na hora de um confronto, seja uma agressão física ou verbal, algo que a pessoa fez que você não se agradou, você tem que parar pelo menos 30 segundos. Porque dentro de 30 segundos a poeira está alta, a pessoa não está vendo com clareza, não está raciocinando com clareza. E naqueles 30 segundos ali, ele pode abrir a boca e falar, agredir o camarada mais que ele, ou pode desfechar um golpe físico contra o outro, e muita coisa pode acontecer. Quando passa esses 30 segundos, aí a pessoa pode pensar, raciocinar normalmente. Então, na hora do confronto, da adversidade, da agressão ou do acontecimento, a pessoa tem que pedir, isso não é fácil, eu sei o que é isso, já tem uns aninhos já que já deu para mim, né? Mas a pessoa tem que pedir graça a Deus para agir com sabedoria. Principalmente nós, porque o Yeshua diz, se te bater na face direita, oferece a esquerda também. Ame os teus inimigos. Ora por aqueles que te perseguem e te maltratam. A gente quer mandar o Eterno cortar logo o pescoço dele. Que está causando dor para a gente, e a gente não sabe que tudo isso é necessário. Todas essas coisas nós temos que passar. Porque quem não devia passar por humilhação, por desprezo, por calúnia, por sofrimento, era aquele que veio santo e partiu santo. E foi o que mais foi humilhado, desprezado, e não estava cumprindo mais que a missão. Eshaiahu 53 descreve, muitas vezes no nosso egoísmo, não queremos sofrer, isso é egoísmo, mãe. Isso é ilusão, isso é uma armadilha do inimigo de nossa alma para nos privar da comunhão com Deus, nos privar de fazermos parte do chamado dele por meio do Mashiach Yeshua. Agora, hoje eu vejo assim, né? Mas de primeira eu não vi assim, mas como é que você é discípulo de alguém, seguidor de alguém? Qual foi a vida dele? Se a vida dele foi de glória aqui na terra, se prepare para a glória. Mas se a vida for de sofrimento, vai se preparar para quê? Para o sofrimento. Porque quando você usando a linguagem popular, quando a gente é um Zé Ninguém, é mais fácil a gente sentir, ceder para a humilhação, admitir que os outros pisam na gente. Mas quando você é o Filho de Deus, o ungido, o Mashiach, príncipe da linhagem de Davi, que estava no princípio com o Eterno, que nem diz a história. E ele diz, eu sou o princípio da criação de Deus, ele diz lá em Apocalipse, né? Então, aceitar meros mortais é como um de nós, ser humano, ser humilhado por uma formiga, mano. Não é verdade? Ser humilhado por uma formiga. Ser guiado, arrastado por uma formiga. Já pensou? Assim, Yeshua se permitiu ser humilhado, como diz Filipenses capítulo 2, que ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou
O que aconteceu com Yeshua foi porque ele quis, em obediência a Deus, ele aceitou. Como ele disse para os talmidins lá em Atos 2, que convinha que cumprisse nele tudo que estava escrito na lei e nos profetas. Agora, nós seguimos esse mestre, esse rabi, né, que dividiu a história, que é o nome mais famoso do mundo e na eternidade também, porque quando ele vem lá no cavalo branco, ele tem muitas diademas, que ele simboliza muitas vitórias. Então ele é conhecido, e o próprio Filipenses diz lá nesse texto que eu citei, que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, não é que ele é Deus, mas que ele é o Senhor para a glória do Eterno. Então, temos que nos preparar, estamos seguindo a ele. O tempo da glória vai ser depois. Quando ele vir agora, ele vem em glória. Mas nós estamos no cumprimento da missão terrena. Nós estamos dando continuidade à missão terrena de Yeshua. Lá em João, não me lembro o capítulo, mas ele diz, que dizendo para os discípulos, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu envio a vós. E dou a vocês a glória que ele me deu. Então, essa é a missão nossa, discípulos de Yeshua, né, que cremos na Torá, guardamos os mandamentos de Deus e o testemunho do Mashiach Yeshua. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar preparados para isso. Israel, amado, estava debaixo de estaca todo dia, comendo, né, da mão do faraó, vivendo oprimido, mas quando chega no deserto, o que acontece, né? Como é que é o ser humano? Sai debaixo de estaca, agora tem maná do céu, água da rocha, vê os milagres, livramento de Deus. Liberdade, que olha, o maior presente, só de morrer em liberdade já era uma grande bênção, né? Mas quanto mais eles sofriam, mais eles cresciam. Mais estendiam, né? Dentro do Egito. E quanto mais o Egito oprimia, mais eles cresciam. Mas quando chega no deserto, na hora de desfrutar da bênção, aí a gente vê, mas mesmo com tudo aquilo, a gente vê que Deus, eu me lembro de uma passagem que Deus disse que tem saudade, tinha saudade daquele tempo. Que Israel dependia do Eterno. Quer dizer, tinha um rebelde ali, mas tinha aqueles que dependiam do Eterno. E tudo isso, amado, está acontecendo nos nossos dias. Seja você uma pessoa de pouco conhecimento, de pouca leitura, ou seja você um rabino, todos nós vamos trilhar o mesmo caminho. Como os que era elevado espiritualmente, como Moisés, como Arão, como os demais que eram simples trabalhadores. Todos eles passaram pelo mesmo teste. Eu sei que o líder, ele sofre mais, porque ele está no meio, né? Entre Deus e o povo tem o líder, a pessoa que é responsável por transmitir a palavra de Deus para o povo e transmitir o clamor do povo para Deus, como Moisés fazia. Não é que Deus não ouve, né? Deus ouve tudo. Deus está ciente de tudo. Deus conhece o nosso coração, conhece o que a gente precisa, como disse Yeshua, antes mesmo de nós falarmos. Mas eu não sei porquê. Porque Deus, porque Deus é bom. Ele trabalha com hierarquia. Existem as hostes espirituais, né? Existem as hostes angelicais, tem umas que são mais próximas de Deus, aí vem descendo, hierarquia. A mesma coisa constituiu. Yeshua é o cabeça da igreja. Aí depois vem os membros do corpo. Primeiro o pescoço, depois vai descendo.
né? Tudo para o bem da igreja e para a glória do Eterno, né? No comando do Mashiach Yeshua, segundo as palavras do Rav Shaul, que Yeshua é o cabeça da igreja, né? E nós somos o corpo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, queridos, diante de tudo isso, nós não temos que inventar a roda, né, que nem diz o outro. Nós não temos que fazer que nem a gente fazia, porque as igrejas cristãs, de modo geral, englobando todas, elas criaram a roda e criaram os novos mandamentos que não existem nas Escrituras e aboliram os mandamentos de Deus, cumprindo-se a profecia de Daniel, que ele mudaria os tempos e as leis, falando do anti-Machia. Que anti-Machia, diferente que nós muitas vezes entendíamos, é todo aquele que se opõe a Deus. E as festas também. Pois é, os tempos e as leis. As festas são os Moadins, ou Moadai, que são tempos determinados, são as festas do Eterno. E as leis, que são os mandamentos, foram mudados. Nós não temos, né? Graças ao Eterno que a gente tem, já está tudo pronto. Tudo pronto. O que a gente tem que fazer é tomar posse e seguir a caminhada. Deus, na sua bondade, passa o povo pelo Mar Vermelho. Diante dos olhos de Faraó, ele conduz o povo, ordena a Moisés. Eu não podia fazer isso só, não, mas Deus ama usar o homem, meu Pai. Para que Deus precisar do homem, né? O que é o homem, como diz o salmista? Quem é o homem para que deles te lembre? E o filho do homem para que o estime tanto? Mas em todos os grandes livramentos, em todas as, depois de Avraham, nós vemos Deus usando o homem como instrumento para manifestar a sua glória, levantando uma pessoa como líder para fazer discípulo, para quando ele partir, o outro fique como ficou Josué, né? Josué, o filho de Nun. Então, queridos, vamos estar abertos, prontos a aprender, porque nós vamos ter que aprender, nós precisamos aprender para que possamos transmitir para os outros, fazer discípulo, para que as pessoas, quando a gente partir, que Deus nos livre, o Eterno nos livre e nos guarde, a gente ficar incapacitado, né, de ensinar, de cuidar dos serviços, tem alguém para dar continuidade, alguém que seja como filho de Nun, como Yehoshua. É coisa maravilhosa. Nós temos que, né, nos esforçar para isso. A palavra diz que Josué, Yehoshua, o jovem Yehoshua, não se apartava da tenda. E ele era zeloso por Moisés. Quando o Espírito veio sobre os 70, aí que ficou os dois lá que não estavam presentes, não vieram para a reunião, e ficaram profetizando lá, ele ficou com ciúme. Ele chega para Moisés e diz, tem dois lá que estão profetizando lá. E Moisés diz, oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta. Bendito, amado? Seja o nome do Bom é que todo o povo do Eterno tenha conhecimento do Eterno. Por quê? Quando todo o povo de Deus, isso não acontece, mas bom seria, alivia o fardo da gente. É meio que você está num grupo de trabalho onde cada um sabe o que fazer. Cada um chega e vai fazer a sua tarefa. E quando termina, ainda vai ajudar o outro. Não traz peso. E é uma das recomendações de Shaul para a comunidade, né? Vai ajudar para que os vossos líderes
não faça isso com sofrimento, com dor, mas com alegria. E cada um de nós vimos. O que a gente tem que fazer? Não é mais que o nosso papel. Para poder a gente viver em comunhão, plenos da presença de Deus, alegres uns com os outros, nós não temos que fazer mais que a nossa parte. Eu não tenho que fazer pelo irmão Domingo, nem o irmão Domingo por mim. Nem eu pelo meu irmão, nem pela minha esposa, nem ela por mim. É cada um fazer a nossa parte. Vai estar tudo bem. Não existe coisa melhor e santidade maior do que essa de que cada um de nós fazer a nossa parte. Porque a nossa parte está incluso ajudar o irmão, amar o irmão, perdoar o irmão, estender a mão, fazer de tzedakah, né? Alegrar com o irmão na bênção dele, chorar com ele no sofrimento. Esse é o nosso dever de todos. Segundo, as Escrituras Sagradas. Sem achismo, sem teologia não sei das quantas, Escritura pura e simples, que um adolescente é capaz de entender. Se ele deseja, ela deseja servir a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Eterno, na sua bondade, compaixão e misericórdia, continue nos abençoando com todas as bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó, com todas as bênçãos que advêm da obra redentora do Mashiach Yeshua.